proporcionam a mais pura emoção do esporte. Mas agora a Bandeirantes sempre teve uma história bonita nesse meio, entre Guaíba e Gaúcha, atingindo índices em alguns anos e em momentos até recentes, incríveis na audiência, sempre revelando grandes profissionais no rádio. Como foi o teu início lá, o início do Daniel Oliveira na Band Porto Alegre? Terminado esse projeto da 1120, eu não tive a possibilidade de estagiar na Rádio Gaúcha, porque na época, como eu disse anteriormente, eu era estudante da Faculdade de Engenharia Elétrica. E isso acabou impedindo que eu fizesse um estágio, necessitavam de um estudante de jornalismo, e eu, infelizmente, não consegui ser estagiário da Rádio Gaúcha. Acabei me transferindo para a Rádio Bandeirantes, eu já tinha feito o meu registro profissional, tive a possibilidade de estagiar na Rádio Bandeirantes, na época um projeto que era terceirizado, como é hoje, mas que era comandado pelo Cláudio Cabral, que hoje é nosso comentarista, um dos maiores comentaristas de futebol do Rio Grande do Sul e sem exagero nenhum dizer do Brasil. O Cabral, por conhecer o meu pai, me apresentou a ideia de eu fazer um teste. E um dia eu fiz um teste, transmiti em um estúdio, uma jornada, 90 minutos de um jogo, e a partir dali ele disse, olha, chega mais na rádio, começa a viver mais o ambiente da rádio, eu não vou ter muito dinheiro para te pagar, porque nós estamos vivendo uma situação de dificuldade, mas se o teu objetivo é te especializar, eu estou te abrindo essa porta para que tu tenhas justamente essa oportunidade. Tanto ele quanto Paulo Mesquita me deram essa chance na Rádio Bandeirantes. A Bandeirantes, na época, tinha um convênio, uma parceria com as tintas Renner, que na época era o grande patrocinador do futebol do Esporte Clube São José, o Zequinha aqui da Zona Norte da capital. Então nós acompanhávamos os jogos, e eu tinha a felicidade, porque os jogos eram em dias diferentes da dupla Grenal, eu tinha a facilidade de narrar no meio de semana e no final de semana. E isso me trouxe uma sequência, e eu acabei ficando na Rádio Bandeirantes por um ano. Chegou um momento que não havia condição de eu evoluir como profissional, e acabei recebendo um convite da Rádio Guaíba. Na época abriu-se uma vaga para reportagem, e o Paulo Sérgio Pinto, por conhecer também, por ter trabalhado com meu pai, um dia meu pai disse, olha, vai lá na Guaíba, fala com o Paulo Sérgio, de repente pode ser que tu consiga alguma coisa. Eu fui lá, conversei com o Paulo Sérgio, ele me abriu essa possibilidade, e eu trabalhei durante 3 anos na Rádio Guaíba, e desempenhei a função, eu comecei inicialmente como produtor e como repórter. E aí é que pintou, e o Paulo Sérgio sabia da minha ambição como narrador, pintou uma possibilidade que foi totalmente inesperada para que eu me tornasse um narrador de futebol e uma rádio grande, uma rádio de potência como a Rádio Guaíba. Haroldo de Souza narrou um Grenal no estádio Beira-Rio, era a abertura do Campeonato Brasileiro, se não me falha a memória, 99, ou de repente 98, enfim, e o Haroldo acabou perdendo a voz com 4 minutos de jogo. Mas o Haroldo sabia que eu queria narrar. Era o último Grenal do Haroldo, que o Haroldo iniciou a campanha política dele, né? E em virtude da lei eleitoral, ele tinha que abandonar a condição de narrador esportivo, de profissional do microfone, num período para que ele pudesse justamente iniciar sua atividade como político. E o Haroldo, ele acabou perdendo a voz. Foi num Grenal, olha a responsabilidade, foi num Grenal. E nesse Grenal, o Haroldo de Souza simplesmente me chamou na cabine. Eu estava como repórter, e eu fazia um trabalho de torcida, que é muito comum, não é? A gente acompanhar o que pensa o torcedor, movimentar, orientar o torcedor e tal. E naquele Grenal eu tive a minha primeira experiência como repórter de campo. Longe de ser o repórter principal, sequer o segundo e o terceiro, mas eu era o 4º repórter dentro de campo. Na hora de dar o banco, eu me lembro que eu era o responsável por informar o banco de reservas do Grêmio no roteiro de abertura de jornada. Deu uma falha no meu microfone. Isso, de certa forma, me decepcionou. Puxa vida. Tanto que eu não consegui entrar no roteiro da jornada, até fiquei um pouco abatido. Que era o momento, né, o momento... Ali passava a ser, André, o principal momento da minha carreira, né? Era a minha grande oportunidade, porque eu sonhava, pelo menos, em estar no campo. E claro, meu objetivo era ser como narrador, mas como apareceu a possibilidade de ser repórter, me pintou essa oportunidade. E eu fiquei decepcionado, eu fiquei muito triste. Mas segui o jogo. O Haroldo me chamou 2, 3 vezes. Em uma determinada vez eu senti que a voz do Haroldo de Souza estava falhando. E aí o Haroldo simplesmente disse o seguinte, olha, eu gostaria que o Daniel Oliveira viesse na cabine aqui da Guaíba imediatamente. Eu acabei, sem saber o que era, acabei caminhando até a cabine, saí do campo, fui tranquilamente até a cabine do estádio Beira-Rio, e o Haroldo chegou e me disse o seguinte, tem condição, tu tá pronto? E o Paulo Sérgio Pinto e o Edgar Schmidt comentando o Grenal, eram 2 comentaristas.
E os dois trocando uma ideia sobre o clássico. Eu digo, mas pra quê, Haroldo? Não, tu tá pronto pra narrar o Grenal? Nossa. Eu digo, eu tô. Ele disse, eu não tenho voz, tá aqui o fone e o microfone e é tudo contigo. Que coisa, hein, rapaz? E eu fiz o clássico Grenal. Pode-se dizer que eu tive uma sorte que depois de 3 minutos saiu um gol. O Internacional acabou vencendo o Grenal por 1-0. Poderia ser gol do Internacional ou do Grêmio, a sorte é pelo gol em si, não propriamente de quem, evidentemente, mas que me permitiu descrever com riqueza de detalhes o gol. E ali acabou me dando a segurança para que eu pudesse seguir a jornada. Terminado esse jogo, eu comecei a narrar alguns jogos na Rádio Guaíba. E aí, em virtude da concorrência, de algumas questões que não ficaram bem explicadas, eu comecei a perder um pouco algumas escalas. E o Leonardo Meneghetti, juntamente com o Nando Gross, que eram repórteres, o Nando Gross era apresentador, o Leonardo Meneghetti, na época, era repórter da Rádio Bandeirantes. Um dia o Meneghetti dizia o seguinte, olha, o Mário Lima está saindo, teve um atrito com a diretoria da Bandeirantes, o Mário Lima está saindo e nós precisamos de um narrador, eu posso indicar o teu nome na reunião? Eu digo, olha, eu tô sempre aberto a novas possibilidades, a novas propostas, a novos rumos, não é? E eu fiquei sabendo que teve uma aceitação muito grande. Apenas um profissional na época não aceitou, mas como a maioria acabou aceitando bem o meu nome, eu fui convidado para trabalhar na Rádio Bandeirantes. Comecei como terceiro narrador, uma semana depois eu passei a ser o primeiro. Na época o Bira Valdez havia acompanhado uma jornada minha. Era um e nessa época o Marco Antônio já tinha saído também da Bandeirantes? O Marco Antônio já não estava mais, o Marco Antônio tinha retornado para a Rádio Gaúcha. E eu consegui fazer esse jogo como terceiro narrador. O falecido Bira Valdez, diretora-geral da Bandeirantes na época, ouviu, gostou e orientou para que eu fizesse outros jogos. E a partir dali eu comecei justamente a ter um crescimento profissional. Algo que me contribuiu bastante para que eu pudesse justamente hoje chegar ao estágio que eu estou na Rádio Bandeirantes. Claro que tenho muito a crescer ainda como profissional. Eu sou um cara que eu não me acomodo, né? Eu busco sempre um aprimoramento e não me dou por satisfeito com qualquer escala. Eu quero sempre mais, mas não desrespeitando os colegas. Mas é uma exigência, eu sou um cara muito exigente comigo mesmo. Mas uma bola que tinha o endereço certo, estava escrito nas estrelas. Olhe para o céu neste momento, o Grêmio está pintando de azul o céu. É um fenômeno que só o Grêmio proporciona ao seu povo. Acredite nesse time e acredite. Vou fazer uma defesa aqui para esse tipo de transmissão. Aqui na série não costumo fazer esse tipo de comentário, mas me sinto honrado se realmente for esse o teu primeiro comentário, justamente no programa que eu participo. Mas eu acho esse tipo de frases criadas bem interessante, bem legal. Eu acho que pro torcedor, você tá narrando na verdade pro torcedor, né? Exatamente. O Grêmio pegou um time que é hoje muito melhor que o time do Grêmio, e o Grêmio estava perdendo o jogo por 2-0. E eu vou citar um episódio de um colega meu da Bandeirantes, que é professor em uma universidade aqui da capital, e ele chegou justamente no intervalo, ele estava dando aula e chegou no intervalo da partida, e no outro dia ele me descreveu o seguinte, eu cheguei no intervalo e vi torcedores deixando o estádio, e o placar do primeiro tempo foi de 2-0 para o Santos, e o Santos botou o Grêmio na roda em 45 minutos no Estádio Olímpico. E o Grêmio conseguiu virar um jogo contra um adversário melhor que ele, tomando 2-0, e foi o terceiro gol do Grêmio. E aí, como os jogadores do Santos dançam, gostam da dancinha, da coreografia, que é um negócio magnífico, futebol é algo maravilhoso, traz a alegria, traz a irreverência no futebol, eu entrei no embalo. E aí eu brinquei, eu digo, tudo bem, os jogadores do Santos dançam e eu canto. E o ritmo aqui não é o Rebolation, é o Elimination. Isso aí acabou justamente caindo nos ouvidos da comissão técnica do Santos, num vídeo que foi montado por alguns torcedores do Grêmio, e esse vídeo foi ilustrado com a narração desse gol. E o Dorival Júnior, fiquei sabendo, apresentou na palestra para os jogadores do Santos, minutos antes da partida contra justamente o Grêmio na Vila Belmiro. Vamos fazer o seguinte então, eu tenho esse áudio aqui, para quem não acompanhou. Você tem o gol? Eu tenho aqui o gol. Para quem não acompanhou, vamos ouvir então. A bola vem pela direita, insiste o Grêmio, bola do Mário Fernandes, vai botar a bola frente na meia da área, tirou, Jonas Colosso! Que maravilha! Gol! Aqui Estádio Olímpico, o multipalco, e aqui tem hit, tem música nova, a galera pode dançar da forma que quiser, o ritmo é fácil,
A letra é simples. Aqui não tem revelation. Aqui tem o elimination. Elimination, 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 elimination. Bem interessante o gol do Daniel Oliveira naquele momento que o Grêmio estava fazendo uma façanha incrível, né, virando o jogo. E eu acho que o torcedor do Grêmio se divertiu bastante, né? E você sabe que isso teve uma repercussão muito grande. Até o Robinho acabou na saída de campo, mal informado por alguém da imprensa de São Paulo. E citou o Pedro Ernesto, né? Citou o Pedro Ernesto. Eu tenho aqui o Robinho, vamos lá. Vamos ouvir o Robinho. Vamos ver o Robinho. O narrador, acho que é Pedro Ernesto, né? Que falou que o nosso time precisa aprender a dançar, Elimination, cantou uma música aí. Mas nada contra o time do Grêmio. Acho que o Grêmio tem uma grande equipe, tem um grande treinador e grandes jogadores. O time do Grêmio é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Mas esse narrador aí acabou sendo infeliz, falando que o nosso time ia ser eliminado, Elimination, que a gente ia aprender a dançar, né? E o Robinho acabou citando ali o nome do Pedro Ernesto, mas estava mal informado, né? O Robinho estava mal informado. Você sabe que esse gol deu uma repercussão muito grande, né? E você sabe que esse tipo de situação, em virtude da rivalidade, pode parecer o seguinte: o cara deu arma para o Santos. E eu tive uma reação do torcedor do Grêmio, eu não vou te dizer que me surpreendeu, mas me emocionou, foi uma reação totalmente positiva. Tanto que a galera mexeu comigo, não deu o elimination hoje, vai dar o elimination amanhã, porque o Grêmio vai chegar de novo. E realmente foi algo que me tocou muito, me emocionou bastante. Porque até então, André, eu não tinha noção de que o Santos tinha a posse desse material. E eu só fiquei sabendo no momento em que o Robinho deu essa entrevista que foi na saída de campo. E aí, como eu estava com meu telefone celular, e eu tenho acesso a e-mails, a Twitter e a muito material, eu comecei a olhar na cabine da Vila Belmiro, olhei o meu celular começou a tocar, e aí o pessoal começou a dizer: olha o Robinho, te cuida com o Robinho, e eu não entendi, né? E aí o Fabiano Baldassi, o comando do programa lá no estúdio, disse o seguinte: olha, Daniel, tá repercutindo a narração aqui. E aí ele me apresentou a questão do elimination e tal, e eu confesso que fiquei feliz, fiquei... Isso pro profissional é gratificante, né? E eu ainda estou muito feliz, quer dizer, já passou um tempo do jogo e a minha alegria ainda continua, porque é um reconhecimento do profissional que os companheiros reproduziram essa narração de gol no programa Redação Sport TV. Ali, o pessoal, após a narração do gol, começou a rir, e o Renato Prado disse o seguinte: olha, eu quero isso no meu Flamengo, porque isso é a alegria do futebol, e eu não vou condenar um profissional que valorize o futebol desta forma. E isso aí eu vou te dizer que mexeu comigo, foi algo realmente muito emocionante, André. Porque há pessoas no meio que condenam esse tipo de coisa porque é fora, né? Porque é fora dos padrões de jornalismo. Claro, e vindo o Renato Prado, que é um profissional de gabarito, não é? Pô, é algo que me deixou muito sensibilizado. Eu já discordo, eu acho que a narração esportiva ela não tem muito a questão jornalística não, viu? Porque o que é o narrador? O narrador é o cara que mexe com a emoção. A emoção não é o jornalismo. O jornalismo, ele é a informação. A emoção, ela está ligada ao entretenimento. E o narrador é o cara que move o espetáculo. Ele cria, ele faz o jogo para o torcedor. Então, isso é muito bacana. Me lembro na final da Copa do Brasil de 2001, o Grêmio estava numa situação difícil. Estava tomando 2-0 do Corinthians no Olímpico e tinha que decidir o jogo. Já até foi realizado no estádio Morumbi, em São Paulo, contra o Corinthians, a final da Copa do Brasil. E o Grêmio estava perdendo por 2-0. Eu dizia que o Grêmio ia buscar e ser campeão da Copa do Brasil. E foi 2-2 o jogo, e o Grêmio foi lá e ganhou o jogo. E esse detalhe eu preciso contar porque na época o Meneghetti era repórter, hoje o Meneghetti é diretor-geral da Bandeirantes. Nós viajamos e eu fiz uma abertura de jornada, André, criando um lance de gol fictício, mas não através da narração na velocidade, mas do texto. Eu apresentei um texto em uma... Eu começo a me emocionar, viu? Eu apresentei o texto como uma cobrança de escanteio e um gol do Grêmio. E o primeiro gol do Grêmio foi Zinho cobrando o escanteio e Marinho, zagueiro, desviando a bola pro gol. E o Meneghetti no hotel, depois terminado o jogo, me chamou a atenção: tu não te deu conta do que aconteceu na jornada? Me disse o Meneghetti. Eu digo: não. Pô, tu escreveu o gol do Grêmio antes dele acontecer e o gol foi igual. E aí eu disse: pô, é verdade. O que é o gol? O gol é o maior momento do futebol. O torcedor, ele vai pro estádio, claro, ele vai pela paixão do clube dele, mas ele não se dá por satisfeito em ver um jogo que o time dele não marque gol. Então, o gol, como se costuma dizer, com perdão da expressão, é o orgasmo do futebol. É um momento sublime, é um momento mágico. E cada gol tem uma situação diferente. Por isso que eu não sou adepto da frase feita, do bordão. Eu particularmente, eu não gosto. Não que eu condene, mas para o meu estilo de narração, eu não uso. O gol do Pelé de pênalti, o 1000º gol do Pelé, nunca vai ser igual.
embora nós tenhamos trilhões de cobranças de pênalti no futebol mundial. Então, esse é o lance do futebol, esse é o fantástico do futebol, é transformar cada lance em algo diferente, em algo que não vai se repetir. Qual é o narrador que você gosta de ouvir, Daniel? Eu gosto muito do José Silvério da Rádio Bandeirantes, São Paulo, acho um excelente narrador. Eu gosto do Oscar Ulisses, Dirceu Maravilha, outro profissional excelente. Me criei ouvindo Haroldo de Souza e o Pedro Ernesto Denardim. E hoje eu tenho a satisfação de estar aí na Rádio Bandeirantes fazendo os mesmos jogos que esses profissionais estão escalados. Eu estou com 36 anos, eu estou ingressando agora na profissão no nível que eu estou atingindo. Então tenho muita coisa ainda para conquistar. E eu vou ter justamente nesse caminho, espero, facilidades e dificuldades, buscar justamente atingir os meus objetivos. Né? Existe sacanagem assim no meio de comunicação? Tipo assim, existe, é muito disputado, né? Briga por espaço ou coisa parecida? Quando eu comecei a narrar, e eu sou um cara muito crítico, né? E eu sei justamente o meu potencial. Eu não tenho no vozeirão o meu de narração, eu tenho na velocidade e na descrição da jogada. Porque eu narro o jogo e eu não estou pensando no cara que está no estádio. Claro, esse é o cara que vai me dar o ambiente, mas eu tenho que narrar para quem não tem acesso à imagem. Então eu localizo com detalhes o movimento de cada jogada. Isso eu aprendi com o tempo. E as pessoas vão me orientando e eu vou assimilando justamente cada orientação, cada ajuda ou crítica não sendo destrutiva. Porque a crítica destrutiva, a gente sabe de que forma ela surge, né, André? Ela surge para atender um determinado interesse. E certa vez o Paulo Sérgio pensou para um colega que eu não seria um narrador de futebol porque eu não tinha voz. Você chegou a confidenciar para alguém que eu não iria narrar nunca mais porque eu não tenho voz? E ele ficou numa dúvida. Olha, não cheguei a dizer isso. Eu digo, então eu vou te dizer, eu vou ser narrador de futebol. Eu posso não ser narrador de futebol contigo como chefe, mas eu vou ser narrador de futebol um dia na minha vida. E hoje, eu posso dizer que embora o Paulo Sérgio Pinto seja vice-presidente de uma grande empresa que é a Rede Pampa, eu como profissional, eu tenho a certeza que eu tenho muito mais satisfação na minha vida do que ele. Por quê? Porque a vida dá voltas, né, André? Às vezes demora pra girar, mas gira. Aí na Band Porto Alegre os ouvintes ligam muito querendo saber qual time de futebol o narrador torce. O narrador pode dizer o time que torce? Não, eu acho que o narrador não tem que contar. O bacana é o cara tentar buscar a informação, tentar entender da narração e fazer a sua ideia. Fica no imaginário do torcedor. Eu particularmente não gosto. Eu respeito quem divulga o seu time. Mas com a rivalidade que nós temos aqui, do Rio Grande do Sul, eu não falo. Claro que eu entrei no futebol pelo amor que eu tinha a um clube. Quer dizer, isso aí me fez gostar do futebol e, por consequência, gostar do rádio. E eu sou um cara que eu não sei se é um diferencial, mas eu tenho como postura o seguinte, eu recebo muito e-mails, eu apresento um programa na rádio que me dá muita satisfação, e eu gosto de interagir com o torcedor. Então, por mais que ele me critique, eu anoto o telefone dele, termino o programa, eu faço questão de ligar, e assim tu acaba ganhando uma legião de ouvintes. Porque o cara que te ofende, quando tu entra em contato com ele se surpreende, porque ele acha que o profissional vai desconsiderar o recado e não vai dar a mínima bola. E ao contrário, eu acabo justamente me vinculando a esse tipo de torcedor e a esse tipo de ouvinte, né, André? Dá pra conviver com as gafes ou é uma coisa inaceitável, assim? Não. A gafe ela faz parte, né? Não existe um profissional que não tenha errado na vida. Então eu vou citar um episódio, acompanhando a Copa da França em 98, o jogo era em Saint-Étienne e eu peguei a escala da semana e pesquisei todas as cidades para fazer uma abertura de jornada. E eu comecei a abrir a jornada falando de Montpellier. E o repórter que estava ao meu lado apontava a tabela da Copa e eu não dava a mínima bola. Eu digo, o que esse rapaz está fazendo? E eu apontando justamente a tabela da Copa. E o cara apontando a tabela da Copa. Eu digo, mas o que esse cara está fazendo? E eu falando, porque Montpellier é isso, Montpellier é aquilo, né? E comecei a descrever toda a cultura, a arte, falar sobre a população de Montpellier e estava escrito Saint-Étienne. Aí ele apontou, pegou meu dedo e apontou e estava escrito Saint-Étienne. E ali eu vi que eu sou um grande historiador, viu, André? Porque eu consegui criar e eu consegui fundar naquela abertura de jornada Saint-Étienne, dizendo que ela foi fundada pelos excluídos de Montpellier. E não perdi o pique, porque se eu me desestabilizar na abertura da jornada, certamente o meu trabalho vai influenciar durante todo o jogo. Pô, o jogo não tinha nem sequer começado, não é? E aquilo ali meio que me
foi engraçado depois, até inapropriado pela situação, mas que me deu a possibilidade de no improviso, eu contornar uma gafe que estava sendo criada. E as outras que nós conhecemos, né, são os famosos tubos, né, em que você acaba justamente com os adversários pegando 4 ou 5 times que você... 4 ou 5 jogadores de um time que você não conhece, e na época 4 jogavam nesse time adversário da seleção brasileira. E a minha surpresa foi maior porque os 4 deles que estavam jogando entraram no decorrer da partida, né, André? Mas foi muito engraçado, foi muito divertido, assim. Uma equipe de rádio dos sonhos, do narrador de futebol Daniel Oliveira. Uma equipe de rádio dos sonhos. Pô, essa é uma bela pergunta, hein? Essa é uma bela pergunta. Eu, José Silvério e Pedro Ernesto Denardim. Cláudio Cabral, Vianney Carnet, botaria de repórter Cristiano Silva, Alexandre Pretzel, botaria Sérgio Boas, que eu acho um excelente repórter, e no plantão, Kleber Grabowski e Paulo Pires. Eu acho que essa seria uma bela equipe. 2 apresentadores, eu botaria Nando Gross e Silvio Benfica. Daniel Oliveira, muito obrigado e desejamos para você boa sorte nestas jornadas esportivas da vida. Muito obrigado, André. Eu espero poder te encontrar nos caminhos do futebol e poder justamente te retribuir esse grande momento, e tu não tem a menor noção desse grande momento que tu está me proporcionando, poder retribuir com um forte abraço e uma nova conversa, tá bom, André? Ótimo, a gente se encontra por aí, senhoras e senhores, Daniel Oliveira. Zaga do Índio, recolheu para a lateral do gramado, ao lado da linha colorada, Índio de joga de pé esquerdo, empurra a bola do meio de campo, vai para o Madrid do escuro de cabeça, Luiz Adriano para Yarden, 2 contra 1, alguém tem que chegar, Yarden passou pelo Puyol, olha o Internacional chegando, bola do Yarden, botou no meio, tá pintando o gol, vai ser campeão do mundo, é gol! 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 Eu disse que era o jogo da tua vida! Eu disse que era o jogo da tua vida! Adriano! Gol! Eu grito para o mundo ouvir! Gol! Que Barcelona! Que Ronaldinho! Que melhor do mundo! Que tradição! Tu não és um gigante! Porque o gigante é nascido em Porto Alegre, tem 97 anos e jamais perdeu a esperança. Ninguém tem o direito, ninguém vai surgir no mundo para acabar com a esperança, para acabar com toda e qualquer fé. Ninguém surgiu até agora, ninguém vai surgir. O Internacional faz 1-0 em cima do Barcelona. 37 minutos do segundo tempo. Um gol que ecoa o mundo, que pinta o planeta de vermelho. Inter, 0 Barcelona. Adriano Gabiru, eu disse que era o jogo.